Olá, preparem-se porque hoje a gente vai entrar numa das passagens, olha, mais brutais e ao mesmo tempo profundas do livro de Jó. Nos capítulos 17 a 20, o debate vira um verdadeiro ataque. Os amigos se tornam juízes e a fé de Jó, sem achar mais nenhum consolo, se transforma num ato de pura resistência. E antes de começar, um aviso importante. Nosso foco hoje é só neste trecho da história, tá bem? Pra gente sentir a força dessa crise, vamos mergulhar nela com toda a sua crueza, sem pular para as respostas que só aparecem mais tarde no livro. E isso nos joga direto na pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Sabe quando o conforto acaba, quando as respostas prontas não servem mais para nada, o que sobra? A jornada de Jó nesses capítulos é uma resposta impressionante a essa pergunta. Ok, vamos lá. A luta de Jó aqui, ela sobe de nível. Não é mais só sobre a dor física ou a falta de compreensão. A batalha agora é pela própria existência. O ponto central é esse. Os amigos dele não querem mais debater. Eles querem dar uma sentença. E a pena que eles querem impor é o esquecimento total. Jó está lutando, literalmente, para que a sua integridade, a sua história, não seja simplesmente varrida da memória. E essa luta toda leva Jó a um dos pedidos mais ousados de toda a Bíblia. Ele se sente abandonado por todo mundo e aí se volta para Deus como uma proposta que, do ponto de vista jurídico, é absurda, é desesperada. Agora, o que é fascinante aqui é esse conceito de fiador. No mundo antigo, o fiador era quem garantia a sua palavra num tribunal. Jó, se sentindo processado pelo próprio Deus, faz um pedido que a gente nem consegue imaginar. Ele pede que esse mesmo Deus seja o seu fiador. É um paradoxo de tirar o fôlego. Deus, por favor, sê tu a minha garantia contra ti mesmo. E então, no meio disso tudo, Jó solta essa declaração chocante. A lógica comum diz que o sofrimento enfraquece, que corrói a gente por dentro. Jó vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele basicamente diz que, para os justos, o sofrimento não destrói, ele purifica. A integridade dele não está sendo destruída, mas sim refinada no fogo. Agora vamos para a resposta de Bildade e ver como a tensão só aumenta. A reação dele não é um argumento, é uma ameaça teológica de aniquilação total. É isso, Bildade não tenta mais convencer Jó. Ele está lendo um veredito. Os amigos deixaram de ser consoladores e se tornaram inquisidores, usando a teologia como uma arma para sentenciar Jó ao esquecimento. E aqui vem o golpe mais cruel de Bildade. Ele não deseja só a morte de Jó. Ele quer que o nome, a história, a memória de Jó sejam completamente apagados. Para a mentalidade daquela época, a pior maldição não era morrer, era não deixar nenhum legado, era desaparecer como se nunca tivesse existido. Olha que interessante o abismo que existe entre eles. De um lado, Jó, que enxerga o sofrimento como um teste que pode fortalecer a justiça. Do outro, Bildade, para quem o sofrimento é a prova final, irrefutável do pecado. São dois universos teológicos em colisão total. Diante dessa ameaça de ser apagado da história, a resposta de Jó é uma busca desesperada por um testemunho. Um testemunho que possa sobreviver à morte, à calúnia e ao tempo. Percebam a progressão dramática aqui. Primeiro, o desejo de que suas palavras sejam apenas escritas. Depois, que sejam gravadas com ferramentas que durem. E por fim, o clímax, que sejam esculpidas na própria rocha, para sempre. É um grito por uma imortalidade textual, uma certeza de que a verdade dele precisa sobreviver, mesmo que ele não sobreviva. Exatamente nesse contexto que surge esta frase tão famosa. Mas atenção, isso não é uma fuga para o céu. É uma exigência de vindicação real aqui e agora. Jó está clamando por um redentor, um vingador legal que vai se levantar para provar a inocência dele diante de todos de forma concreta. E a seguir, Zofar volta à cena. E se a fala de Bildade foi cruel, Zofar eleva a agressão a um novo nível. É o ataque mais perverso e pessoal até agora. A lógica de Zofar é terrível. Ele sugere que a doença de Jó é psicossomática. Ou seja, o sofrimento físico dele é o próprio corpo botando para fora o veneno moral que ele engoliu. A teologia aqui se transforma num diagnóstico médico brutal. Ele constrói essa ideia com uma metáfora muito poderosa. O pecado de Zofar pode até parecer gostoso no começo, sabe? Como algo doce que a gente saboreia. Mas, no fim das contas, se transforma em veneno que corrói por dentro.
Para Zofar, as feridas abertas de Jó não são um mistério a ser investigado. Elas são a prova visível desse veneno se manifestando. E aqui a gente chega no ponto mais baixo de todo o diálogo. Zofar insinua que a morte dos 10 filhos de Jó foi parte do pagamento pela dívida de pecado do pai. Ele pega a dor mais profunda que um ser humano pode sentir e a transforma na principal evidência da culpa dele. Nesse momento, o discurso religioso deixa de ser um debate e se torna pura violência verbal. E então, o que a gente aprende com tudo isso? Esses capítulos nos dão uma lição muito dura sobre isolamento, sobre protesto diante de um céu que parece mudo e de uma humanidade que se mostra cruel. E esta talvez a lição mais profunda. O grito de Jó, a sua recusa em aceitar respostas fáceis, a sua exigência por um tribunal, nada disso é sinal de uma fé que está morrendo. Pelo contrário, talvez seja a forma mais honesta de oração que ainda lhe restava. Nesses capítulos não tem hino de louvor, não tem palavra de conforto fácil. A fé de Jó, ela perdeu a melodia. É só o que ela faz. Ela resiste. Resiste ao apagamento, resiste à injustiça, resiste às teologias que matam. É uma fé que se recusa a todo custo a ser silenciada. E é fundamental lembrar que este é um momento da jornada, não o seu fim. A história de Jó não termina nesse abismo. Vamos continuar explorando os próximos capítulos em nossa próxima análise. Até lá!